existe mais o 0-1 e o 0-2, né? Os dois 0-1, os dois têm a mesma importância, os dois Palmeiras querem muito, são Danilo e Fabinho. O Palmeiras quer ter pelo menos um desses dois jogadores. Isso a gente disse já na semana passada. A grande questão é que o Palmeiras, com o Fabinho, não teria que pagar a compra do passe dele, só negociaria os direitos de imagem, salário, piriri, pororó, e com o Danilo você tem que fazer um investimento na casa dos 20 milhões de euros para comprar o passe dele, mas é claro, em questão de salário, em questão de direitos de imagem, hoje o aporte do Danilo, só para o Danilo, é muito menor do que o do próprio Fabinho. Mas em questão de você fazer a compra dos direitos, o Fabinho fica muito mais barato do que o próprio Danilo. Só que o Botafogo, de novo, a gente já disse isso, apesar de estarem cheios de problemas financeiros, o Botafogo não quer vender o Danilo, ainda mais para um time brasileiro, para não ter mais encheção de saco em cima do próprio John Textor. O desejo deles é fazer uma negociação com o futebol europeu. E aí vocês vão fazer aquele esquemão com o Marinax de novo? Aí eu já não sei, mas o desejo do próprio John Textor é negociar o Danilo com o futebol do exterior, negociar o Danilo com o futebol europeu. O staff do Danilo também vê com bons olhos um retorno na Europa, mas também vê com ótimos olhos, se for para ele ficar no Brasil, que ele vá para a equipe do Palmeiras. A grande questão é que o Palmeiras segue pressionando o Botafogo, porque o Botafogo está com muitas dificuldades financeiras, então o Palmeiras fica falando nos bastidores, fica lá no ouvido do Botafogo, fala, pô, estamos precisando de grana. Mas, se tiver precisando de dinheiro aí, eu te arrumo dinheiro. Pô, se precisar de dinheiro, eu compro o Danilo e te ajudo. E aí, tá precisando de dinheiro? Então o Palmeiras fica o tempo inteiro em cima do Botafogo, enchendo, entre aspas, né, enchendo o saco para pressionar, porque vai que uma hora o Botafogo fala, ó, me enforquei aqui, tô precisando vender o cara. Consigo, portanto, quer pagar? Então, beleza. Dá para fazer esse investimento. Mas até o presente momento não há uma conversa do Botafogo para liberar o Danilo para o Palmeiras para fazer esta venda. Então, não teremos aí essa possibilidade neste momento. A não ser que algo mude até sexta-feira a janela fica aberta, mas é muito improvável que o Botafogo, em menos de uma semana, mude de ideia e fale, quer saber, vou vender o Danilo sim. Seguem batendo o pé que não querem vender o Danilo. Não, Cláudio, não são mais 7 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Essa regra mudou, porque o Campeonato Brasileiro agora foi antecipado. Agora a estúpida regra são 12 jogos. É uma estupidez gigantesca você limitar o número de jogos para fazer uma negociação de um jogador dentro da própria janela. Isso só por isso que fica tão mais caro você comprar e negociar jogadores dentro do Campeonato Brasileiro, dentro do futebol brasileiro, porque tem esse limitador estúpido. Você aumenta a janela de transferências nacionais, né? Antes era para fechar a janela nacional junto com a janela internacional, mas abriram primeiro para o dia 19 e agora para o dia 27 a janela de negociações nacionais. Só que você limita para 12 jogos para poder fazer a negociação do jogador, ou seja, no meio do ano, o Palmeiras nem vai poder apresentar uma proposta para o Danilo. No meio do ano, o Palmeiras nem vai conseguir comprar o Danilo, porque o Danilo já tem 6 ou 7, deixa eu abrir aqui. O Danilo não jogou 1 ou 2 jogos no Campeonato Brasileiro, deixa eu abrir aqui. O Danilo tem Cadê? Tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Pô, 6 jogos, 5 gols e uma assistência. Puta, tá jogando demais. Ele tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Já foram 8 rodadas. Faltam 10 até a pausa da Copa do Mundo. Pô, como é que ele não vai jogar? Só se ele se machucar. Talvez ele fique fora do próximo jogo do Botafogo por causa da data FIFA, né? O Botafogo vai jogar contra o vai ficar fora de 2 jogos, né? Atlético Paranaense, porque é o jogo atrasado, eles vão jogar domingo agora, e depois eles jogam dia 1º. Então o Danilo deve perder esses 2 jogos. Então vão somar 10 jogos para o Botafogo.
quer dizer, 9 jogos para o Botafogo, né? Porque eles têm um a menos, vão somar 9 jogos para o Botafogo, vão faltar mais 9 até a Copa do Mundo. Ele tem que jogar só mais 6 jogos. É muito difícil ele não jogar esses outros 6 jogos. Pô, não tem como ele ficar fora do clássico contra o, o Vasco, que vai ser no dia 4. Aí depois joga em casa contra o Coritiba. Tem jogo contra a Chapecoense, jogo contra o Internacional, jogo contra o Remo, que é em casa. Tem jogo contra o Corinthians, que eles jogam em casa. Tem jogo contra o São Paulo. Então, é muito difícil a gente imaginar que, faltando 9 jogos, ele não vai jogar 6. E é uma regra muito estúpida, porque você vai impedir de, no meio do ano, existirem negociações dentro do próprio futebol brasileiro. É uma burrice, porque aí, de novo, por isso que o número de estrangeiros é tão alto assim, porque no meio do ano você não consegue contratar jogador de futebol brasileiro, então você tem que ficar indo atrás de gringo. É muito burra, é uma regra muito burra que a CBF coloca. Não faz o mínimo sentido isso. Mas, enfim, provavelmente ele vai bater os 12 jogos antes da disputa da Copa do Mundo. Então é muito difícil. E no meio do ano, se ele bater esses. Ele tem que fazer mais 6 jogos, 6 de 9. Se ele fizer isso, o Palmeiras não pode nem fazer proposta por ele. Ele só pode jogar no máximo 5 de 9 jogos até a Copa do Mundo. E aí eu tô colocando esse prazo de Copa do Mundo porque a janela vai abrir e aí em julho o Campeonato Brasileiro volta, quando terminar a Copa do Mundo. Então tem que contratar ele antes, porque se ele tiver 11 jogos, ele volta da Copa, ele joga mais um jogo, com a janela aberta você não pode fazer proposta. Então não faz sentido esta operação. E não, Marcelo Vamp, o Danilo não joga como terceiro homem do meio de campo no Botafogo. Não joga. Até porque o Botafogo joga com 2 volantes e um meia. Esse meia é o Montoro. Então ele não joga terceiro homem do meio de campo, não, Marcelo. Não sei onde você viu isso, mas ele não joga, não. Então foi isso, família. Vamos ficando por aqui. Inscreva-se para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Até a próxima.